A palavra de Deus está falando aqui que Paulo ele foi não apenas rejeitado, o povo judeu não aceitava Paulo, perseguia Paulo, e ele não foi apenas rejeitado, mas ele foi apedrejado e deixado como morto. E eu não sei se você já parou para pensar, mas eu quando leio esse texto eu fico vendo, nós temos irmãos que estão ali no norte, em Moçambique, que volta e meia nós ajudamos uma igreja lá, e volta e meia eles ficam sem mandar notícias, e passam-se meses, aí eles mandam notícias: pastor, já estamos de volta nas igrejas, porque quando vem os insurgentes, eles são o pessoal de Al-Shabaab, de Boko Haram, que às vezes estão lá, são muçulmanos radicais, eles invadem aqueles lugares, e eles matam cristãos ali. E quando eles chegam, estão aproximando das vilas, eles correm para o meio do mato, e às vezes eles ficam meses sem levar nada. E são nossos irmãos, são pessoas que servem o mesmo Jesus que a gente. E eu fico imaginando aqui Paulo, não só na época de Paulo, mas hoje existem cristãos por todo mundo que estão sofrendo por causa do Evangelho. E Paulo, ele era alguém que estava sendo perseguido, e ele tomou uma paulada tão grande ali, que ele estava deixado como morto. Você sabe que é alguém que foi deixado como morto? É uma pessoa que você viu caída no chão, ensanguentada, sem respirar, sem se mexer. E os caras deixaram ali, eles pararam de bater em Paulo, porque disseram assim: morreu, não pode deixar. E os caras largam Paulo ali. E eu quero que você entenda que ele foi deixado como morto. E isso revela uma verdade que é dura. É que o chamado de Deus não te isenta de você passar por tribulações, por oposições, por perseguições. Os caras vieram de outras cidades só para poder perseguir Paulo. Diga aí, meu irmão. Paulo estava em outras cidades agora pregando o Evangelho. Os caras saíram da cidade, eles instigavam o povo, eles saíram atrás das pessoas para dizer assim: ó, esse Paulo, e começavam a falar mal de Paulo, e juntavam o povo, botavam o povo da cidade contra Paulo, até o ponto que eles pegaram e deixaram o homem como morto. E isso era só para destruir. Então a perseguição não foi um negócio que surgiu de repente, era intencional, era organizada. E os caras foram muito eficazes, porque eles conseguem movimentar uma cidade para poder fazer aquilo. Vocês estão entendendo isso? Você entendeu o livro? Mas no versículo 20 diz assim: que rodeando, porém, os discípulos, Paulo foi deixado como morto pelos seus inimigos. Mas tem algo poderoso aqui. Paulo, ele cai sozinho, mas ele levanta cercado pela igreja. A igreja não evitou a pedrada de Paulo, mas ela foi essencial para a restauração dele. Você está entendendo isso aqui, não? Você está na igreja, você fazer parte da Betel não vai lhe isentar de você levar paulada, pedrada, perseguição, angústia. Às vezes a pedrada vem até de dentro, mas é a própria igreja que vai trazer a restauração e vai te manter de pé. É através da igreja que a gente é restaurado, é através da comunhão com os nossos irmãos que a gente é colocado de pé novamente. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tira da cabeça esse negócio aí de que a igreja não presta, de que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Nunca foi sobre a igreja, sempre foi sobre Jesus, que é o Senhor da igreja. Se você estiver olhando atentamente para Jesus, você vai aumentar a oposição. Agora fique imaginando você, a cena: Paulo caiu no chão, em Listra, o corpo machucado, ensanguentado, as pedras espalhadas no chão ali, e a multidão já tinha ido embora, talvez dizendo assim: acabou, ou morreu. Aí de repente os discípulos se aproximam, cercam o corpo, e algo começa a acontecer ali. Ele começa a se mexer, ele começa a respirar, ele se levanta. Agora pensa comigo aqui. Paulo poderia se levantar e falar: meu irmão, já deu, não aguento mais, está demais para mim, está difícil. Ele não foi a primeira vez que ele estava sendo perseguido. Aqui está em Atos 14, desde Atos 9 que começa a vida ali apostólica de Paulo, quando ele se encontra com Jesus. E Paulo poderia falar assim: meu irmão, eu preciso de umas férias mesmo, preciso aí de uns 3 anos aí para me recuperar dessa mágoa, dessa perseguição. Mas o que a palavra de Deus diz, irmãozinho, isso choca no coração, aqui no dia seguinte. Diga: no dia seguinte. Diga: no dia seguinte. No dia seguinte ele está de pé, ele vai para outra cidade, ele está pregando, ele prega lá, ele faz discípulos,
ele ganha pessoas. E não só isso, irmãos. Não é só isso, ele volta novamente para a mesma cidade. E ele prega o evangelho ali. E o que mexe no meu coração é o que fazia um cara como Paulo não desistir, irmãos.